Amém? Vamos à palavra, disso que eu quero conversar com vocês, fidelidade. Gente, quero te convidar já a preparar seu coraçãozinho, porque Deus vai falar com você. Ah, vai. E vai falar de um jeito muito especial, com muito amor, muito carinho. Do jeito de Deus, né? Deus Ele não maltrata ninguém, Ele não faz a pessoa ser maltratada. Não. Deus é amor. Ele vai falar com amor ao seu coração. Ele vai dizer de forma bem clara, com letras bem garrafais, o que Ele quer de mim e o que Ele quer de você. Nosso tema hoje é fidelidade. Vamos lá a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o livro de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo de número 3. E nós vamos ler o versículo 7 adiante. Som. Apocalipse. Pode ir que eu vou dar aqui. Som. Apocalipse 7, ou Apocalipse 3, perdão. Versículo 7 adiante. Todo mundo encontrou, amém? Apocalipse capítulo 3. Revelation chapter 3. Quero dar glória a Deus pela vida do Edu, que está fazendo a tradução em espanhol aqui para ele. Amém? Uma salva de palmas para o Edu. Portugal. Vai ter que ser esse mesmo. O outro não está funcionando. Ah, agora melhorou. Todo mundo achou aí? Apocalipse 3. Versículo 7 adiante. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. 2 pontos. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quantos podem dizer amém à palavra do Senhor? Eu quero conversar com vocês, eu quero trazer de Deus uma mensagem ao seu coração sobre as cartas que Deus inspirou João a transmitir às igrejas que estavam na Ásia. Elas ao todo foram 7. Se nós formos fazer a conta exata, foram 7 cartas. Das 7 cartas, 2 Deus fez somente elogios. Então, para você não perder a conta, Deus, através de João, mandou 7 cartas para as igrejas da Ásia. Das 7, 2 ele fez somente elogios. Ele só falou bem. Ele só destacou qualidade. Ele só falou essa sim, essa sim, essa sim, essa sim. Então anota aí na sua continha. Das 7, 2 foram só elogios. 4, Deus fez críticas e elogios. Então 2 ele fez só elogios, 4 ele fez críticas e elogios, e para uma ele só fez crítica. E eu quero fazer um parêntese, abrir aí uma chave, um colchete talvez, para dizer que a única que Jesus fez só crítica era a igreja das 7, a mais rica. Era a galerinha bagaça que tinha muito, sabe? Era a igreja de Laodiceia, uma região próspera, uma região rica, uma região abastada, de gente de muito dinheiro.
foi a única igreja das 7 que Deus só fez críticas. Ao ponto de dizer para eles: vocês se acham todo riquinho, né? Mas vocês são pobres e são nus. Porque vocês só têm dinheiro e nada mais do que isso. Mas vamos lá. Na Laodiceia não é a nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje é a Filadélfia. É dessa que eu quero conversar com vocês. Das 7 igrejas, a gente pode falar rapidamente um pouquinho de Éfeso, que era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Era uma igreja que cumpria tudo certinho. Fazia do A ao Z. Sabe aquela coisa do A ao Z? Fazia assim rigorosamente certinha, mas não tinha amor. Nós podemos falar da Esmirna, que era uma igreja de pessoas literalmente pobres, de pessoas realmente de baixa renda, que tinham o mínimo para viver, e quando tinha o mínimo, essa igreja era pobre para os homens, mas ela era rica para Deus. Lembrando aqui que essa é a visão de Deus, ok? As cartas que Deus inspira João a escrever é a maneira que ele enxerga. Não é o jeito que os homens enxergam. Porque para Laodiceia estava tudo bem. Porque para a Sardes e as demais estava tudo bem. Mas aqui a gente não está falando da visão humana. Aqui a gente não está falando da análise humana. Aqui a gente está falando a forma que Deus vê e não a forma que o homem vê. Todo mundo sabe que a forma que Deus vê em nada se assemelha com a forma que o humano vê. A gente vê limite, a gente vê barreira, a gente vê obstáculo, a gente vê problema, a gente vê defeito, a gente vê dificuldade. Deus não. Ele olha a oportunidade, ele olha o íntimo, ele olha lá na frente, ele enxerga o futuro porque ele está lá. E ele sabe de todas as coisas. Aqui não é o olhar do homem, aqui é o olhar de Deus. Podemos falar da Sardes, que era uma igreja que falava assim, batia no peito e falava assim: eu sou viva, eu sou viva, eu sou viva, eu sou viva. E Deus falou que ela era morta. Engraçado, né? É uma manhã da gente pensar que a opinião de Deus deve ter mais peso do que a opinião de um homem para a nossa vida. E por fim, essa apanhada geral, a Filadélfia, uma igreja com pouca força, mas que guardou a palavra, mas que permaneceu fiel ao longo de toda a sua história. Ser fiel é exatamente a proposta de Deus para cada um de nós, e é o que Ele quer da gente. A Filadélfia, das 7 igrejas, ela era a mais jovem, ela era a mais novinha, ela era a mais recente, tipo a Catedral da Família, Flórida. Ela era novinha de tudo. Ela tinha acabado de nascer. Mas era a igreja que procurava manter a sua essência, os seus valores. Procurava manter o ensinamento de Cristo, levar isso ao pé da letra. Jesus me mandou amar, Jesus me mandou servir, Jesus me mandou esperar Ele, Jesus me mandou ser fiel a Ele. Ela procurava manter isso, sabe? Ela procurava ficar fiel, ela procurava ser fiel. Essa é a Filadélfia. A Filadélfia, ela ficava numa região conhecida como Rota ou Porta do Oriente. Ela ficava num lugar específico que todas as que você imagina de passagem obrigatória para você ir para determinado lugar, você tinha que passar por lá. Era obrigatório você trafegar no Oriente, você tinha que passar pelo meio da Filadélfia. E não é por menos que Deus fala lá na frente que Ele abriu uma grande porta e que ninguém fecharia. Porque aonde a Filadélfia estava é conhecida como Porta do Oriente, passagem obrigatória de todo viajante. Essa era a Filadélfia, uma igreja jovem, uma igreja nova, uma igreja que estava na Porta do Oriente, muito bem localizada e procurando fazer valer a palavra de Deus.
Também é importante dizer que a Filadélfia, a história aqui nos mostra que Deus não se importava ou não conhecia somente a igreja, Deus conhecia também a cidade. A cidade de Filadélfia, ela foi destruída porque aquela região tinha muito terremoto e maremoto. E um belo dia, aquele terremoto, aqueles maremotos destruíram aquela cidade. E ela foi reconstruída, ela foi reedificada, ela foi refeita. Essa é a história de fidelidade também, não só de uma igreja, mas a história de fidelidade de cada um de nós. Porque a fidelidade nos ensina que quando eu tenho dentro de mim princípios, valores e mandamentos muito claros, eu não abro mão deles, eu não negocio, eu não troco, eu não mudo, eu não tenho sequer chance de querer voltar atrás, porque eu sei o que eu quero e eu sei para onde vou. A Filadélfia foi reconstruída, ela foi reedificada, ela foi batizada com 2 nomes de pessoas do Império Romano. Ela foi chamada de Neo Cesareia para fazer uma referência, uma homenagem a César. E ela foi também, recebeu outro nome de batismo para tentar fazer alusão ao Império Romano. Mas Deus fez uma promessa àquela igreja, que Ele não só reconstruiria, mas Ele colocaria naquela igreja o nome dEle. E que Ele colocaria naquela cidade o nome dEle. Aquela igreja teria o nome do Deus dela, e ela teria como referência o Deus dela. As lições que a gente aprende com a Filadélfia, uma igreja pequena, jovem, são as lições que o texto nos mostra. Primeiro, que o nosso Deus é aquele que passa em revista na humanidade com os seus olhos de chama de fogo, e Ele procura nesse mundo, nas cidades, nas igrejas, Ele procura os fiéis. Lembra? Ele falou para 7 igrejas. Lembra? Das 7, só 2 Ele fez elogios. E as 2 que Ele fez elogios não eram igrejas que tinham recursos intermináveis, aparência bonita. Eram igrejas de seres humanos comuns, simples, normais, mas que não abriam mão de Deus. Seres humanos que não abriam mão de serem fiéis a Deus na alegria ou na dor. Ela entra na história não porque ela é a cidade top. Lembra, Filadélfia não é top, Filadélfia é uma cidade pequena, Filadélfia foi destruída e foi reconstruída, então ela não entrou na história porque ela era top, ela entrou na história porque ela era fiel. Ela veio para a história, Deus colocou ela, registrou ela na história, porque ela se manteve fiel. E aqui eu quero trazer algumas lições, ou algumas referências do que é ser fiel. Primeira coisa, ser fiel é permanecer. O nosso tema é fidelidade. Fidelidade é a prática, na verdade a raiz da fidelidade é a palavra fiel. A fidelidade é a prática disso. É o ser fiel constantemente. É a atitude de ser fiel, se chama fidelidade. Primeira coisa que eu aprendo, ser fiel é permanecer, é criar raiz, é não abrir mão, é firmar os pés, é fincar os pés. Tem uma música no sertão nordestino que diz assim: é minha lei, é minha questão, ao desbravar esse mundo e cravar esse chão. É a música do sertanejo, que literalmente lutava e luta por sua terra, que não abre mão dela. De lá, do mais árido solo, ele tira o sustento dos seus filhos, e ele faz daquilo a sua lei, ele faz daquilo a sua história. Lá está cravado a sua história. Eu tenho me preocupado muito com essa era moderna ou pós-moderna, com os nossos dias,
Porque eu vejo seres humanos passando, indo e voltando, e histórias incompletas, histórias que não foram escritas corretamente, histórias que foram abandonadas, histórias que foram abdicadas. Começou bem, mas nem terminou. Começou bem, parou no meio do caminho. Começou bem, mas na primeira dificuldade quis abandonar, quis desistir, quis parar, falou que estava difícil, falou que não dava. Na primeira dificuldade falou assim, não é isso que eu quero, não é por aí. Nas relações conjugais foi implantada no dicionário das relações uma palavra chamada incompatibilidade. Eu não sei o que significa isso. Pessoas que casam e falam, não dá para ficar porque nós somos incompatíveis. Como se o casamento fosse instrumento para fazer as pessoas compatíveis. O casamento não muda ninguém. O casamento faz a pessoa mostrar de fato quem ela é. Por isso que no casamento precisa de amor, precisa de Deus e precisa de fidelidade ao Senhor e à nossa família. Amém. Isso se aplica também na vida com a igreja, isso se aplica também na vida de servo. O fato é que ser fiel é permanecer, é criar raiz, é ter aquele senso de pertencer, sabe? É quando alguém te pergunta e fala, de onde você é? Eu sou de Goiânia. Eu sou de Santo André, eu sou de São Caetano, eu sou de Petrópolis. De onde você é? Minha história está lá. Estou passando por aqui. Às vezes essa passagem é de anos, 30 anos, 40 anos. Mas é uma passagem. Mas minha história foi lá, fui lá que eu nasci, fui lá que eu fui criado. Minha história está lá. Não arranca isso de mim, não. E às vezes a gente quer abdicar da história, não quer contar a nossa história passo a passo. De onde você veio? A gente não veio do nada, a gente não surgiu do nada, até porque Deus não faz as coisas do nada, Ele faz as coisas a partir do seu querer, a partir da sua vontade. O ponto de partida para Deus fazer algo é o seu querer. Então todos nós temos uma história, todos nós temos algo a zelar, algo a cuidar, algo a fazer valer. Isso é fidelidade. É ser fiéis a nós mesmos, porque a gente estabelece compromisso, a gente manifesta a palavra, a gente propõe atitudes, e o desafio não é falar, o desafio é executar. Isso é ser fiel. Fiel é permanecer, é criar raiz. Ser fiel é não vender, é não trocar e é não negociar. Se tem uma coisa que é inegociável na vida de um cristão, é a presença de Deus na vida dele, é estar com Deus, é servir a Deus, é ser leal ao Senhor, é ser fiel ao Senhor, é falar, não, até a minha morte, até a minha partida, eu vou ser fiel, eu vou servir a Deus, eu vou adorar a Deus. Tem um hino que diz que até morrer, eu a vou proclamar. Isso faz alusão à palavra de Deus. Levarei também a tua cruz. Então ser fiel é ir além, não é ir além, na verdade é ir até o fim. Ser fiel não é vender, não é trocar e nem muito menos negociar. Somos cristãos, amém? Amém. Quantos cristãos essa manhã? Você pode erguer suas mãos aos céus? Somos cristãos, isso é inegociável. Mas olha, uma situação difícil, adversa, eu vou parar, esse negócio é inegociável. Ou ao menos deveria ser. É um tipo de coisa que nem cogita, não dá para mudar. É cláusula pétrea. É que nem na Constituição, tem parte da Constituição, por exemplo, em todos os países, que é a Carta Magna do país, tem elementos da Constituição que são imutáveis, eles não podem sofrer mudança. Assim deve ser também a nossa fé em Cristo. Ela é imutável. Serei fiel, Senhor, serei fiel. Ser fiel é não vender, é não trocar e muito menos negociar os nossos valores e as nossas essências. Ser fiel é mais do que ir além, é ir até o fim. E aqui eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, e essa palavra é para mim. Gente, ir além é o que todo mundo quer. Quem não quer dar um up, quem não quer dar um upgrade, quem não quer dar uma melhorada, quem não quer dar uma atenuada, quem não quer dar uma avançada, todos queremos. Mas lembre-se que existe um propósito maior do que isso.
Que não é ir além, é ir até o fim. É isso que Deus quer da gente. Ele não quer que a gente vá além, Ele quer que a gente vá até o fim. Vá tu, porém, até o fim. Termina isso. Se aquilo que Deus confiou na tua mão, se aquilo que é o teu chamado, se aquilo que é o teu propósito de vida, vá até o fim. Tipo, no custe o que custar, eu vou servir a Deus, eu vou levar até o fim. Eu vou levar até a última instância, eu vou levar até o final. Eu vou chegar no céu com as minhas mãos abertas, limpas e dizendo: Deus, eu fiz o que o Senhor designou que eu fizesse. Aqui é a família que o Senhor confiou na minha mão. Todo mundo está aqui no céu. Aliás, que é a maior coisa que pode acontecer com a gente, né? Chegar no céu e falar assim: Jesus, estou eu, a Cris, a Bibi aqui, Jesus. Aqui também. Jesus, aqui minha sogra, aqui o pessoal que o Senhor confiou, Senhor. Está tudo aqui, a família linda que o Senhor colocou na minha mão. Está aqui, Senhor. Eu fui fiel a Ti, Pai. Está aqui a família. Por isso que ser fiel não é ir além. Ser fiel é ir até o fim. Porque não é no além que a gente recebe a nossa coroa. Além é coisa de novela, né? Além, dá até medo, além. Deus não quer que a gente vá além, Ele quer que a gente vá até o fim. Não sei onde você parou, não sei por que parou, não sei por qual razão parou. Está. O que sei é, a palavra de Deus ao seu coração é o meu. Vai até o fim. Não para. Não olha para trás. Porque sabe o desafio de parar? Sabe o desafio de você titubear? Que quem para quer desistir. Quem para, quem fica pensando muito, quem fica muito refletindo, ponderando, quer desistir, quer parar, quer abdicar, porque fala: não, está muito difícil, esse negócio não é para mim não. Daí vem uma enxurrada de questionamento. O que eu fui fazer aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu fui pegar aquele avião? Por que eu comprei a passagem? Por que eu planejei? Por que eu fiz isso? Vem aquela enxurrada. Porque a gente está parando sem perceber. E quem para, acumula questionamento, acumula pergunta. Todas as vezes que você e eu para, a gente vai acumulando perguntas. E essas perguntas, elas não nos ajudam. Elas acabam literalmente nos paralisando e colocando na gente aquela vontadezinha de voltar para trás, sabe? Aquela vontadezinha de desistir, de abrir mão. Ah, não era para mim não. Gente, a desculpa mais fácil que tem nessa vida é terceirizar e falar: ah, não era para mim não, eu só tentei, foi uma fase. É fácil chamar as coisas de fase. O difícil é falar: eu vou até o fim porque Deus está comigo, eu vou ser fiel a Ele e fiel àquilo que Ele tem para a minha vida. Falar que é fase é fácil. Chamar as coisas de fase, tudo é fase. Tinha um jogador de futebol no Brasil que ele ficou tipo quase 1 ano sem fazer gol, e ele chamou de fase, meu Deus. Ele era centroavante. Viu, Tonho? Centroavante. 1 aninho sem guardar uma. Ô, meu irmão, chamou de fase? Isso não é fase, não. Isso aí tem outro nome. Isso aí é falta, talvez, da preparação, porque a gente quer resultado, mas não quer preparar. A gente quer resultado, mas não quer ir além. A gente quer resultado, mas não quer tentar inúmeras vezes. A gente quer resultado, mas não quer insistir. A gente quer resultado, mas de preferência bem rápido. As coisas boas dessa vida não vêm rápido. Elas são fruto de insistência. Elas são fruto de fidelidade. O melhor não vem fácil. O melhor vem com trabalho, vem com árduo trabalho. O melhor vem com fé, vem com lágrima, vem com suor. O melhor não vem assim, de mão beijada. Senão não chamaria melhor. Se o melhor fosse uma coisa que viesse de mão beijada, não chamaria melhor. Chamaria facilidade. E se tem uma coisa nessa vida que você e eu não temos, é facilidade. A vida é dura, ela é árdua, ela é difícil, ela precisa ser encarada. Mas nós temos um Deus que está com a gente e que nos ensina a ser fiéis. Amém. Ir até o fim. Deus não quer que você vá além. Deus não quer que eu vá além. Ele quer que eu vá até o fim. E eu fiquei nervioso esses dias. Eu falei: quer saber? Jesus me trouxe para essa terra
nós vamos, junto com a igreja, implantar o reino do Senhor aqui. Vamos ganhar muitas almas para o Senhor. Essa igreja vai expandir. Nós vamos batizar por mês, porque Deus é fiel. Amém. E não vou abrir mão disso não. Eu estava com uma desculpinha, sabe? Fernando Chalé, com umas desculpinhas. Aqui é difícil, essa terra de gigante. Comecei a chamar aqui de terra de gigante. Mas espera aí, eu estou minimizando meu Deus. Espera aí, eu estou dizendo que tem impossibilidades, que é difícil. De fato é. Mas quem é fiel, ele não enxerga meramente a sua realidade. Quem é fiel tem o pé no chão e a cabeça no céu. Esses são os fiéis. Você conversa com ele, você vê claramente que o pezinho está no chão, pisando a realidade, vivendo a realidade, encarando a realidade. Mas você conversa com ele, você vê que a cabecinha dele está no lugar. Ser fiel. Essa mensagem que Deus tem para nós essa manhã, talvez o efeito dela não vai acontecer agora. Talvez o efeito dela vai acontecer amanhã, segunda-feira, quando você for trabalhar. Talvez o efeito dessa mensagem não vai acontecer agora, vai acontecer amanhã quando você for pagar suas contas, vai acontecer amanhã quando você estiver no seu quarto, quando você estiver calado, quietinho, quando você estiver no banho, no quarto, com aquela vontade imensa de querer parar, de querer desistir, de querer ir para trás. Você não contou isso para ninguém, é só você e Deus que sabe disso. Segredo, segredo. Mas Ele sabe que você quis desistir, com as letras mais garrafais. Essa mensagem talvez não seja para hoje, talvez ela é para amanhã. Quando você estiver no teu quartinho, me lembrando, peraí, Deus não quer que eu vá além, Ele quer que eu vá até o fim. Fato, porém, até o fim. Termina o que você começou, porque não faltará a minha graça na tua vida. E mesmo com pouca força, você vai guardar a palavra da verdade. Eu faço questão de te elogiar publicamente. Foi isso que Deus fez, tá? Gente, receber elogio é muito bom, da nossa família em especial. Mas receber elogio de Deus é demais, não é não? Já pensou? Deus falar assim, gordinho, seguinte, eu vi lá, viu? Viu, pessoal? Viu, Cris? Viu? Eu tô vendo, viu? Eu estou vendo, eu estou dizendo para todo mundo que eu estou vendo. Eu estou vendo o que vocês estão realizando lá, o que vocês estão procurando fazer em prol do reino, a verdade sendo pregada. Uma coisa é alguém falar da gente, uma coisa é o próprio Deus falar da gente. O que Deus está fazendo aqui com a igreja de Filadélfia é elogiando essa igreja publicamente e colocando esse elogio na história. É colocando elogio para um grupo de pessoas que eram seres humanos como a gente e colocando essas pessoas na história. Oh, como é bom ser fiel. Quando eu sou fiel, eu tenho o prazer de ver Deus me elogiando. A gente é apaixonado pela história dos outros, principalmente daqueles cristãos que a gente conheceu ao longo da nossa vida. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela história da minha avó, que serviu a Deus tantos anos. Eu falo, que mulher crente, gente. De fato foi. Só que quando eu leio a história da Filadélfia, eu preciso saber e entender que Deus não quer apenas que eu admire a história de alguém. Ele quer que eu construa a minha de fidelidade. A pergunta que fica para a gente, como anda a sua história de fidelidade com Deus? Quanto eu e você temos sido fiel ao Senhor? Quanto eu e você temos sido fiel ao propósito dele para a nossa vida? Porque desistir, gente, o pessoal fala assim, desistir é fácil. Oxi! A coisa mais fácil que tem nessa vida é desistir. E quer ver uma mais fácil do que essa? Terceirizar. Eu estou desistindo hoje, estou batendo martelo, porque todas aquelas 458 pessoas que eu conheci na América, nenhuma me ajudou. Então, Jesus, estou desistindo. Isso aí é fácil, gente. Isso aí não é difícil, não. Basta um pouquinho de peroba e manda ver. Isso aí é fácil, isso aí qualquer ser humano faz. Agora não é isso que Deus está falando com a gente. Deus está falando assim, seja fiel. Vai até o fim.
Não conta história de desistência, conta história de fidelidade. Eu tinha pouca força, eu estava fraco, eu estava frágil, eu estava querendo abrir mão, mas o meu Deus me sustentou, o meu Deus me tomou pela mão, o meu Deus literalmente me amparou, e eu cheguei aonde Ele queria que eu chegasse. Isso é ser fiel. É isso que Deus quer para a gente, é isso que Ele quer para a minha e para a tua vida. Amém. Ser fiel é ser fraco sendo forte. Deus disse isso para Filadélfia. Eu sei das suas obras, eu sei quem é você, eu ando te vendo todos os dias, principalmente nos momentos que você está sozinho. Porque na hora que a gente está sozinho é a hora que a gente mais mostra que a gente é fiel para Deus, sabe? Não é na hora que a gente está em grupo que a gente mostra fidelidade, é na hora que a gente está sozinho, é na hora do quarto, é na hora do banho, é na hora da conversa com Deus, é nessa hora que a gente mostra a nossa fidelidade para Deus. É lá que a gente literalmente está diante dele, ele diante da gente, e literalmente sem obstrução, tete a tete. É nessa hora que a gente mostra a nossa fidelidade. É nessa hora que a gente mostra literalmente as nossas fragilidades também, nossas fraquezas. Ser fiel é ser fraco sendo forte. Fraco como essência, como homem, como mulher, seres limitados, mas fortes, porque Deus nos envia uma capacidade que não é nossa. Você já fez alguma coisa que depois você parou para pensar e falou assim, gente, fui eu que fiz esse trem? Não. Deus me deu graça para sair dessa situação. Quem já passou por isso? Você pode erguer sua mãozinha? Situação que você fala, nossa, meu Deus, fui eu? Não. E tem aquele pessoalzinho que dá a falar, é porque eu tive toda aquela experiência. Foi nada, foi o Pai. Quanta gente já não passou? Se não passou, vai passar, tá? Situações que Deus foi a tua saída, que Deus foi o teu escape, que você não sabia sequer o que fazer, e Ele mandou uma solução na tua porta. Se não passou, vai passar. Porque a vida de fidelidade é uma vida de provisão. É na hora que você fala que acabou, é o fim, terminou, você vê na tua porta a resposta de Deus. Isso é literalmente o privilégio de quem é fiel. Quem é fiel vê o maná vindo na tua porta, porque Deus é o maior interessado que você não desista. Vamos, fica tranquilo que a gente vai fechar. Ser fiel é ser fraco sendo forte. Somente os fiéis recebem elogios de Deus. Isso é o privilégio do fiel, é um privilégio seu, é um privilégio de cada um de nós que procura ser fiel a Deus. Somente os fiéis recebem elogios de Deus. Somente os fiéis, lembra? Serão 7 igrejas. Das 7, 2 receberam elogios, 4 receberam elogios e críticas, e uma recebeu só crítica. Somente os fiéis recebem elogios de Deus. E é bom demais. Eu falo a Deus, Deus, ajude a gente como igreja a ser fiel a Ti, ao ponto de ser conhecido não pelo que temos, mas ser conhecida por aquilo que somos. Amém. Quem somos? Homens e mulheres imperfeitos, falíveis, limitados, pecadores, sujeitos a errar, sujeitos a voltar atrás, sujeitos a desistir, mas diante de tudo isso, procurando ser fiel a Deus a cada dia, procurando ser fiel a Deus a cada manhã. Acorda já dizendo, Deus, me ajuda a ser fiel a Ti a cada dia. Serei fiel, Senhor, serei fiel. Somente os fiéis entram na história. Deus faz questão de colocar os fiéis na história. Ser fiel e ter fidelidade é o que Deus espera de cada um de nós. E aqui eu quero encerrar. A pergunta talvez que a humanidade faz, aquela interrogação interminável, é esta: o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? O que Deus quer da minha vida? O que Deus procura em mim? Bom, se for olhar de forma bem racional, Ele não deve procurar muita coisa, porque nós somos humanos, Ele é eterno, então eu não tenho muita coisa para oferecer para Ele, não. Agora tem uma coisa que Deus procura em cada um de nós, e esta é fidelidade. É isso que Deus procura na gente. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Seja fiel, meu filho. Seja fiel, minha filha.
Seja fiel. Guarda a minha palavra. Mesmo que você tenha pouca força, que você seja frágil, fraco, ilimitado e afins, ou limitado e afins, guarda a minha palavra. Guarda os meus preceitos. Guarda os meus mandamentos. Guarda a minha vontade. Porque é isso que eu quero de você. Amém, meus irmãos queridos. Convido você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. E nesses minutinhos que a gente ora, a proposta para você e para mim é pensar um pouquinho das 7 igrejas, qual delas a gente se parece mais? Mas não vale falar assim, eu acho que eu sou a Filadélfia, porque... Até porque quem é fiel não fica muito fazendo propaganda, sabe? Eu queria te chamar a atenção com carinho, dizendo, dessas 7 igrejas, 4 recebeu elogios e críticas, 2 recebeu só elogios e 1 recebeu só crítica. Qual delas é você? Você é quem? Sardes? Eu sou quem? Laodiceia? Você é quem? Esmirna? Éfeso? Quem nós somos essas igrejas? Qual delas a gente se compara ou a gente se assemelha? Qual delas que a gente pode dizer, não, essa aqui é a minha cara? Difícil responder essa pergunta, né? Ela vem como um choque na gente, sabe? Um choque anafilático. Porque às vezes a gente se julga tão fiel e a gente chega à conclusão que a gente não é tão fiel assim. E tem situação que a gente fala, nossa, eu sou muito infiel, ao ponto de achar que Deus não pode nos aceitar. Nem os extremos, nem achar que é muito fiel e nem achar que é infiel, tá? Os extremos são perigosos. A palavra de Deus nessa manhã para nós é, meu filho e minha filha, seja fiel hoje. Amanhã não é teu mesmo? Amanhã você não sabe o que vai acontecer mesmo, então seja fiel hoje. E se eu voltar hoje na madrugada, sua família vai para o céu junto com você? Seu lar vai para o céu junto com a gente? Se eu voltar para o céu, se eu buscar hoje, as coisas estão resolvidas na tua vida, como é que está? Se eu vier buscar como está o teu coração hoje, isso é ser fiel. Gente, eu disse para vocês e vou repetir, talvez essa mensagem vai ter efeito amanhã, se Jesus não vier. Na hora que você for trabalhar, na hora que você for acordar de manhã, apressado, acelerado, quer falar com todo mundo, menos com Jesus. Talvez amanhã você vai lembrar dessa mensagem e falar assim, nossa, eu não sou fiel não. Não tenho nem tempo para Deus. Deixa eu dizer uma coisa, peço que todos com os olhos fechados, vai escutando. Se eu não tenho tempo, é um sinal claro que eu não tenho prioridade. Se eu não tenho tempo, eu estou dizendo literalmente que eu não tenho prioridade. Porque quando eu tenho prioridade, automaticamente eu tenho tempo. E ser fiel a Deus é ter tempo para Ele. É ter tempo de comunhão, de oração, de consagração, de louvor, de serviço. Qual dessas igrejas é você? Qual dessas igrejas sou eu? Com os olhos fechados, vamos orar. Pai, sabe o bom de ler a tua Escritura? É que é um livro honesto. Não existe omissão na tua palavra. Tua palavra não é autoajuda, tua palavra é ajuda no alto. Tua palavra não omite, tua palavra não esconde. Tua palavra não poupa, tua palavra nos ensina. O Senhor pegou uma igreja pequena, de pessoas simples, comuns, normais como a gente,
para nos ensinar a maior de todas as lições, que a fidelidade é tudo aquilo que o Senhor procura na gente, que a fidelidade é tudo aquilo que o Senhor quer da gente. Que a gente se embaralha, a gente questiona, a gente pergunta, a gente quer desistir, a gente quer terceirizar a culpa para todo mundo, quer parar. Aí o Senhor vem e nos mostra que o que o Senhor espera da gente é fidelidade. Fidelidade não é ir além. Fidelidade é ir até o fim. Ajuda cada um de nós a ir até o fim. Não deixa a gente deixar inacabado o que começou, porque isso é fácil. Chamar a vida de fase é fácil. Chamar a vida de ciclo é fácil. Chamar a vida de momento é fácil. O difícil é chamar a vida de propósito. O difícil é chamar a vida de plano. O difícil é chamar a vida de objetivo, de vontade de Deus. Esse é o difícil. Ajuda-nos, Senhor, então, a mudar essa nomenclatura. E não mais encarar a vida como uma fase, como um momento, mas encarar a vida como um plano do Senhor. E sim, ela é composta de alegrias, de dores, de agruras, de dificuldades, de êxitos, de quedas, de levantar, de cair. Mas ela é feita essencialmente da sua presença dentro da gente, que nos faz chegar até o fim. Senhor, nós estamos ansiosos para chegar até o fim, porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o final do que o começo, melhor é o final do que o meio, melhor é o final do que o intervalo. O final das coisas é melhor do que o começo delas. Ajuda-nos então a ser fiéis a Ti, fiéis na alegria, fiéis na paz, fiéis no amor, fiéis na dor, fiéis na luta, fiéis nos questionamentos, fiéis nas circunstâncias. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Senhor. O Senhor não falou essa palavra de graça. Não sei quem, mas alguns de nós, ao longo dessa semana, colocou no seu coração desistir. E a alegação foi que aqui é muito difícil, que as portas estão fechadas, e que desse jeito não dá, era melhor viver em outro lugar. Aí o Senhor veio, porque veio e conhece tudo, e fala para a gente, fala para os teus, para a gente ser fiel ou permanecer fiéis. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a que o Senhor fecha, ninguém abre. E falar para a gente também que o Senhor colocou o Teu nome sobre a vida dos fiéis. Amém. Como marca, como emblema, como prova de que antes que tenhamos sequer uma vontade de ser fiéis, Tu és fiel. Fidelidade é parte íntegra do Teu caráter. Não existe alguém fiel como o Senhor. Mesmo que sejamos infiéis, Tu permanece fiel, porque não pode mudar a si mesmo.
Obrigado por falar com a gente nessa manhã. Obrigado por ministrar no nosso coração nessa manhã. Obrigado, nos ajuda a ser a Filadélfia, que mesmo com pouca força, guardou a tua palavra e foi até o fim. Nós oramos no teu nome, para a tua glória. Amém. Amém. Deus falou com o seu coração nessa manhã. Ele falou comigo. Que sejamos fiéis até a volta do Senhor. O fiel tem privilégios que são exclusivos. E um deles é ver a mão do Senhor trabalhando por ele, abrindo porta onde ninguém pode abrir senão ele. E é isso que ele fala para Filadélfia: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Que você possa e eu possa ter se identificado com a Filadélfia. Que possamos ser essa Filadélfia até a volta do Senhor. Amém? Nós vamos já fazer o encerramento, mas todavia, porém, antes nós precisamos ministrar esse momento que consideramos o momento íntegro do culto. Não é que ele é um momento do culto, ele é o culto também. E quando nós falamos de dízimos e falamos de ofertas, eu quero te trazer 3 aspectos disso. Número 1, dizimar é a devolução. Número 2, ofertar é a generosidade. Número 3, é prova também de fidelidade. Quando eu oferto, quando eu dizimo, é a manifestação prática também da minha fidelidade. É a prova clara que meu coração não está naquilo. Que sim, precisamos do recurso, sim, precisamos de ter condições, sim, precisamos ter sustento para a nossa casa. Tudo isso é legítimo, tudo isso é salutar. Mas nós não podemos esquecer que ser fiel é entender que isso não vem de mim, isso vem de Deus. Que a vida é um dom de Deus. Se eu estou vivo, se eu trabalho, se eu tenho gerado recurso, é porque Deus tem cuidado de mim, tem me dado saúde, tem me dado graça, e eu tenho conseguido chegar até lá. E eu quero hoje fazer algo diferente. No domingo passado nós oramos para as pessoas que tinham necessidade financeira, e Deus respondeu na hora. Hoje eu não vou te convidar à frente, vou pedir que no seu lugarzinho você erga a sua oferta ao céu como um gesto. Peço que todos fechem os olhos, por gentileza. Erga a sua oferta ao céu como um gesto. E ore ao Senhor e fale: Senhor, esse aqui, Pai, é o recurso que tu confiou na minha mão. Ele é fruto do suor, sim, mas se o Senhor não tivesse me dado saúde, não tivesse me dado trabalho, graça e oportunidade, eu não teria ele em minhas mãos. Então, Pai, eu devolvo, eu pratico generosidade com alegria no coração. Senhor, abençoa cada um dos teus filhinhos, Pai. Abençoa cada um, Senhor, além do que eles possam imaginar. Faz prosperar o trabalho de suas mãos. Faz eles ir além, faz multiplicar. Faz a bênção de multiplicação ser sobre a vida deles. É como a mulher que pegou os vasos emprestados, e à medida que ela emprestava, o azeite se multiplicava. Que essa bênção seja sobre eles, que seja a bênção da multiplicação. Abençoa aqueles que são profissionais, liberais, que trabalham por conta, que têm negócios, business. Tu és o Senhor que abre as portas. Tu és o Senhor que põe o negócio na graça dos contratantes. Tu és o Senhor que faz os contratos serem estendidos
serem ampliados e faz o recurso surgir de uma forma especial. Abençoa aqueles que são contratados, ou seja, eles têm respectivos patrões ou patroas. Senhor, abençoe eles, coloque eles na graça dessas pessoas. Abençoe os seus chefes, para que eles tenham tantos mais trabalhos para oferecer a eles. Abençoa aqueles que estão vivendo um momento econômico difícil, apertado, estão em plena recessão. Envia socorro, envia resposta, envia saída, envia escape, envia providência, para a glória do teu nome. Ajude os teus filhos a permanecerem fiéis, também nos dízimos e também nas ofertas. Nós oramos impetrando a tua bênção, para a glória do teu nome. Amém.